Olá pessoal, tudo bem? Bora. Estamos aqui em mais um bate-papo da série 567 Octo. E hoje eu estou aqui recebendo o Matheus Brusa, do Núcleo Artístico Ballet Margot, de Caxias do Sul, aqui do Rio Grande do Sul. E vamos falar um pouquinho sobre a videodança Eletrões. Mas antes de eu falar com o Matheus, que nós temos uma longa trajetória, tanto com o Festival de Joinville e com o videodança, vai ser um papo muito legal. Eu quero pedir para você que gosta de videodança aqui, curte o nosso canal, segue aqui os nossos conteúdos, que a gente sempre está produzindo materiais sobre isso, sobre a série 567 Octo, sobre outros conteúdos também. Então fica ligado aqui no nosso canal. E Matheus, em primeiro lugar, muito obrigado aí por estar falando com a gente. Muito bacana. A gente está aqui 5 anos depois, né, daquela nossa primeira experiência juntos ali, primeiro contato, foi muito bacana. E, em primeiro lugar, te agradecer e também me conta um pouquinho sobre Eletrões, que não é uma coreografia, sim uma pesquisa. Então, para quem não sabe, conta um pouquinho dessa tua loucura, né, de uma dança com música ao vivo, né? Explica um pouquinho o que é o Eletrões. Muito obrigado. Olá todo mundo. Olá, muito obrigado pelo convite de novo. É um prazer, ainda mais relembrar uma produção tão interessante, né? Então, vamos lá. O Eletrões, ele começou... eu trabalho bastante com isolamento de partes do corpo, tentando explorar, aprofundar separadamente as partes, que inclusive isso ajuda numa consciência corporal como um todo mais à frente, né? E o Eletrões, ele começou com um foco em 2006, se não me engano, explorando as possibilidades do pé, em contato com o solo, né, e a pessoa de pé. E começou só por isso, assim, né? Aí foi até para Joinville, acho que em 2006, como um duo, se não me engano, se chamava o Peksha, que tinha toda uma relação da conexão da trilha, que era voltada mais para um mantra, tinham instrumentos com um som de mais continuidade, né? Era uma trilha gravada ainda. Então ele foi assim, eram camisetões que anulavam praticamente o tronco na cena, né? Escondia um pouco, porque o protagonismo é o pé, né? Nesse caso. Não tinha ainda o conceito do Eletrões, que é a propriedade magnética do ímã, não tinha a influência do clássico assumida, né? E naturalmente ela foi surgindo na pesquisa, a codificação clássica no pé, porque muitas das coisas que resultaram da pesquisa de movimentação do pé tinham uma influência com o balé clássico, né? Em 2008 foi aprovado um Klaus Viana da Funarte, o bipolar, né? Que era uma pesquisa sobre frio e calor. E trilha sonora específica e ao vivo sempre gostei muito, prezei muito, né? A dança e a música, elas são muito próximas, né? Existe o som do movimento e existe o movimento da música. Então, são as linguagens que mais se aproximam na questão de tempo e espaço, né? E aí os irmãos Viegas, 3 músicos fantásticos aqui de Caxias do Sul, fizeram a trilha sonora ao vivo e eles optaram por utilizar o theremin, que é o primeiro instrumento elétrico que existe. Ele tem quase um século, se não me engano. Se não me engano, em 1926, por ali, ele foi inventado. São ondas de rádio AM com 2 antenas, né? Então, tem essa influência da trilha sonora do bipolar, que eles utilizavam por conta dos 2 polos, das 2 temperaturas. E puxando o conceito do ímã, também a gente tem 2 polos, né, positivo e negativo, então eu achei pertinente utilizar e ser mais ousado ainda, né, fazer com que a bailarina mesmo tocasse com o pé, porque é uma tentativa de representar o som do movimento do ímã de atração-repulsão. E o theremin, justamente, ele funciona por atração e repulsão do corpo, né, que a gente tem a nossa condução elétrica aqui também, com a antena da tonalidade, do volume, seria a outra antena, mas a da tonalidade a gente usa com o pé da bailarina. Esse é o histórico da pesquisa e se tornou um solo. Lá em 2013, a Natália ganhou a primeira bailarina em Joinville,
Depois a Natália com a Daiane, a gente resolveu fazer um duo, porque tem toda a conexão, o duo, né, os dois polos. Achei importante essa configuração por conta do conceito, né? Basicamente é é uma isso. pesquisa que, nossa, super longa, assim, né? Não é algo que eu acho que é muito legal o teu trabalho, né, Matheus? Que tu não trabalha uma coreografia assim, uma coreografia, ponto, um trabalho isolado, né? Tu trabalha as coreografias como um trabalho de pesquisa, né? Tu vai construindo elas, assim, com o tempo. E me conta um pouco, assim, de como é que foi ter levado essa o Festival de Joinville já deve ter tido uma particularidade pela questão da música ao vivo, né? Já deve ter sido um desafio até técnico para o pessoal lá também, imagino eu, né? E me conta como é que foi isso, assim, porque depois a gente vai falar de como é que foi pra gente na gravação, mas como é que foi lá no festival, porque essa coisa, pelo que tu me lembra, que tu me contou que cada teremin saía de um lado, né, das caixas de som também, então tinha todo um desafio Sim. técnico. Como é que foi levar isso pro palco? Olha, em 2007, se não me engano, eu fui com um solo com um texto, né? Um solo que eu dançava dentro de um tubo, talvez você tenha assistido aqui pelo Sul, que depois foi utilizado no Finge que Não Estou Aqui, né? Exatamente o mesmo cenário. E aí tinha texto ao vivo, né, lá em Joinville. E foi um pouco até impactante assim para a produção do festival, porque normalmente música microfone ao vivo era mais sapateado, né? Então a sonoridade do texto, o texto para ser compreendido, foi difícil, tanto que depende de onde tu estava no ginásio, que para quem não conhece é um super ginásio de 4.500 lugares. Então depende de onde estava no ginásio, não se entendia o texto, porque o som rebatia lá atrás e voltava. Então tem toda uma questão de atraso, né? Muitas vezes é feito em desfiles, né? Para ter esse atraso, para casar um atraso com o outro. Então isso foi um desafio desde sempre, assim, no meu caso. Eu já levei texto ao vivo algumas vezes. E o Teremin, a tecnologia dele é bem arcaica, né? Então, para o solo da Natália em 2013 foi mais difícil porque tinha muita interferência de rádio no evento. E ela quase não dançou na Noite dos Campeões, quase foi projetado porque eu não conseguia encontrar um local do palco em que o Teremin pegasse, não tivesse interferência. Ele é muito sensível, o equipamento. Tanto que com o tempo eu comprei 4 para a gente ter essa garantia, né? Um pouco mais simples, né? Mais em conta, e esse maior da caixa de madeira, mais cênico, né? A caixa de madeira, ela carrega em si toda uma história do Teremin, né? Pela madeira, enfim, fica mais rústico, né? E aí tem um técnico de som de Belo Horizonte que trabalha com isso. Então, quando eu fui dar aula no primeiro ato, eu aproveitei a ida e falei com ele, disse, me leva, e eu já usei também, utilizei na oficina lá no primeiro ato. Mas foi um desafio, foi difícil, assim. Aí, ainda que deu certo a configuração que eu resolvi colocar lá na boca de cena, pelos pequenos movimentos, né, Joinville tem aquela proporção, então eu tentei aproximar ao máximo para conseguir visualizar, né, não só no telão, muitas vezes você olhava para o telão para ver o detalhe do pé, mas não só no telão, porque o propósito inicial é o ao vivo, lá, presencial, né, diferente desse ano que vai ser híbrido. E falando do festival, né, tu tem uma longa relação aí com o festival, assim, tu já ganhou vários destaques, primeiros lugares e tudo mais. Como é que é para ti, assim, né? O que representa para ti também o Festival de Joinville? Assim, eu acho que ele também te alavancou, assim, né, para uma projeção nacional também. Então, conta um pouquinho, assim, de como é que foi essa trajetória lá. Então, eu comecei... Primeiro, a minha mãe foi com uma coreografia de clássico livre inspirada na cultura gaúcha. Lá nos anos 90, né, foi assim uma coisa esporádica, e aí passou-se um bom tempo, na época eu nem estava na dança, aí passou-se um bom tempo, aí em 2006 a gente começou a participar de novo, né,
Justamente, acho que a primeira versão lá do Electrões, acho que foi até a primeira participação. E o solo também, foram as duas primeiras participações. 2008 foi o único ano que eu não fui, que a gente estava com esse projeto da Funarte, que eu falei, do Klaus Viano Bipolar, a gente estava em circulação, mas todos os outros anos, até 2019, claro, a gente esteve presente na meia ponta. A primeira apresentação da primeira Mostra Estímulo foi com o Galdério, da companhia Matheus Brusa. Legal. 45 prêmios, se não me engano, acho que 17 primeiros, melhor coreógrafo, enfim. Mas, acima de tudo, acima dos prêmios, a importância da troca do evento, né, do bate-papo com os jurados. É um momento muito especial, na minha opinião, o melhor. O extinto seminário de Joinville, eu participei de praticamente todos também, né? E é uma vitrine, né? Joinville é uma vitrine. Existe realmente uma exigência grande, né? Por conta da qualidade, da seleção, até pelo propósito do próprio festival, né? Eu já ouvi várias vezes o seu Eli, presidente do Instituto de Joinville, falar que o propósito deles é ter noites mais curtas, baterias curtas, né? Então eles têm esse propósito, né? Tem toda uma questão de horário, de patrocínio, tem toda uma questão envolvida nisso. Sim, de ser para o público também, né? Foi configurando. Isso, exatamente, que foi configurando Joinville a ser o maior festival do mundo, né? Há um bom tempo aí pelo Guinness Book. Mas é uma trajetória bem importante. Já tive a oportunidade de ministrar uma palestra sobre dança contemporânea infantil no seminário, né? Escrevi um artigo para o livro. Em 2019, ministrei uma aula de composição, também coreográfica teórica, e esse ano estarei como professor prático. Duas turmas infantis e uma intermediária avançada. Então eu tenho uma relação muito carinho, assim. O que mais me deixa feliz disso tudo é perceber que já está tendo um legado do trabalho que foi levado, de um trabalho mais de pesquisa, que saía um pouco dos moldes da dança contemporânea, que era mais visto em festival, naturalmente, né, pela influência muito do clássico, por ter relação com escolas de dança, e o clássico ser a técnica mais bem registrada, né, historicamente. Então tem toda essa influência, por ter essas limitações técnicas, né, eu procuro me tirar da zona de conforto constantemente e naturalmente vou tirando da zona de conforto equipe técnica. Então já botei pulga atrás da orelha de vários técnicos, né? Então, porque eu acredito na arte assim, né? E principalmente na contemporaneidade influenciando a arte. Eu acho que esse é o grande a grande questão, né, da contemporaneidade na arte, é sair da zona de conforto, e a gente está vivendo isso, né, forçadamente agora. Não, e tu falando isso já super tem tudo a ver também com a questão da própria videodança, né, tanto que quando eu te liguei lá há 5 anos, assim, eu acho que de todos os coreógrafos e tudo mais, tu acho que era o que mais já entendia o que era, já tava, tipo, ligado, porque tu é um cara muito que gosta de brincar com aquele termo que se fala, né, fora da caixa, assim, né, tu gosta de explorar esses outros caminhos e tudo, tu edita som, tu é super completo, assim, e mesmo com vídeo, né, mas me conta como é que foi lá 5 anos atrás, quando a gente teve essa ideia, essa proposta, tu já fazia trabalho de videodança, como é que foi a experiência mesmo, até de a gente levar o Electrões, também foi um desafio, né, pro vídeo, assim, como é que foi para ti, assim, quando a gente teve esse primeiro contato lá? Então, o videodança, ele entrou na minha formação como criador desde o princípio. Então, paralelo ao teatro, eu acredito que tenha sido os dois pilares da minha construção como artista, né? Trabalho muito gestual e, naturalmente, eu trabalho com pequenos movimentos. Eu gosto, como eu falei antes do Electrões, eu gosto de trabalhar com isolamento, movimentos já existentes.
E o videodança, o primeiro contato prático foi 2009, se não me engano, 2008, através da especialização Corpo-Cultura da Universidade de Caxias do Sul, que a gente teve uma cadeira com o Leonel Brum, que é o idealizador de um dos maiores festivais aí de videodança, e o Dança em Foco, né, se não me engano. Uhum. E aí na cadeira, a gente tinha que produzir um vídeo, eu, junto com a Raquel Alquati, que era minha dupla, minha coleguinha de aula, dançava na Companhia das Brusas, dançava no Ballet Margot, fui uma grande intérprete, e a gente resolveu explorar o Ar Visível, que é um videodança em que não tem corpo humano, mas tem um corpo fumaça, que dança muito bem, com uma leveza muito boa. E eu gosto também de trabalhar o mesmo conceito depois em palco, quando eu fui coreografar em Fortaleza, em 2012. Lá venta muito, né, pela região, pela localização, e levei para o palco lá. Então, muitas vezes, assim, muitas pessoas, grandes nomes que eu considero muito grandes pensadores de arte contemporânea também, seguidamente falaram durante minha trajetória que meu trabalho tinha uma influência muito cinematográfica, muito de vídeo. O videodança, ele meio que resume, na minha opinião, o conceito contemporâneo de arte, não só quando não é a dança contemporânea que está sendo filmada, porque ele abre possibilidades, que é da onde bebe a fonte da contemporaneidade, é explorar as possibilidades de uma mesma célula, né? E o videodança, ele faz muito bem isso, né? Ele brinca com ângulos, isso influenciou minha iluminação, que eu trabalho muito com refletor elipsoidal, recortando partes. Então, eu meio que tento transpor essas possibilidades até para um ao vivo, assim, para um presencial, né? Então, o videodança me influenciou muito nisso. E quando tu fez o convite, eu amei, né, por tudo isso, e porque realmente o Electrões trabalha com um foco de uma parte do corpo, e nada como ter uma câmera que consegue dar o recorte exato que a gente quer ali, né, para aquela parte. Então, assim, fantástico, casou, né, totalmente. Eu gostaria de ter tempo, oportunidade, verba para experimentar videodança em praticamente todas as minhas pesquisas, né, porque praticamente todas, em algum momento, eu trabalho um pequeno movimento, uma corporeidade estruturada, e que precisa ser mantida e que precisa ser vista, né, com uma mãozinha do Playmobil, enfim, o próprio dominó. Eu lembro que tu fez umas imagens em um festival de cima, que ficou bem legal, que também trabalha com o corpo, brincando o corpo como um dominó. Então se funde muito, assim, eu penso a dança para o presencial e a videodança muito paralelos, assim, muito próximos, né? Nossa, e gosto dos desafios que a videodança traz, assim. Principalmente numa decupagem, né, numa edição que tu tem tanta possibilidade para fazer, que tem uma hora que tu sabe muito melhor que eu, tu tem que direcionar, porque senão tu fica meses editando, porque é infinito, né? O editor no videodança, ele é um pós-coreógrafo, né? Ele é um coreógrafo a mais que surge, e quando eu estou coreografando presencial, eu busco bastante a referência no editor como coreógrafo, porque a gente trabalha o tempo e espaço, que é da onde a dança se alimenta em termos físicos, né, da física. Total, que na videodança a gente pode romper completamente nessa questão do tempo, espaço, do próprio corpo, né? Mesmo com essa questão das aproximações e tudo mais. E falando da própria do Electrões, assim, para mim foi muito engraçado e foi um baita desafio pela questão da música ao vivo, né? Que a gente também queria fazer a captação ao vivo, e a ideia, né, na série era manter a estrutura coreográfica de todos. Então a gente não era essa coisa que nem de pegar a edição e romper completamente, né? Então a gente queria manter, a ideia era adaptar mesmo as coreografias de palco e não quebrar elas completamente. Então esse foi eu lembro que foi uma função assim para a gente fazer aquela gravação do som, né? Mas eu não sei se tu te lembra. Lembro. E o lugar também era muito legal, né? Lá no Moinho da Cascata, e aquele
porão, e para mim também foi muito difícil por ter feito essa produção de Porto Alegre, né, que daí eu tava à distância aqui, que eu não tinha como visitar o espaço também e tudo mais, mas eu acho que foi uma experiência muito... E a gente gravou os dois vídeos, né? Para quem não sabe, vai ter mais um vídeo também do Núcleo Artístico Ballet Margot, que é o Finja Que Eu Não Estou Aqui, então a gente gravou os dois também no mesmo dia, por uma questão de logística, então foi um dia super intenso, assim, mas que foi bem, muito bacana. Eu gosto muito do resultado, assim, eu acho que ele que nem tu falou, né, ele retrata, mostra os... E a própria iluminação também da própria coreografia, que já trazia aquela luz das caixas, então eu acho que casou com tudo, assim, né, com os próprios detalhes dos pés ali, das meninas e tudo mais. Eu acho que foi um trabalho que eu me orgulho e foi muito legal, assim, de ter feito esse trabalho contigo, assim. O que tu te lembra, assim, daquele dia, assim? Eu lembro muito dessa questão do som, que, como eu falei, já estou até acostumado e gosto dos desafios, né? É aí que mora a nossa evolução mais acelerada, porque a gente tem que achar jeitos de resolver, e como artista brasileiro a gente tem que ter essa dinâmica, né? Em resolver, em trabalhar com o que se tem, né? Porque senão a gente não faz arte praticamente no Brasil. Legítima gambiarra às vezes, né, Matheus? Exatamente. Inspetor Bugiganga, né? E eu ia apontar realmente eu já estava, até antes de tu ter o raciocínio, eu ia falar um pouco da iluminação, né? Que casou muito com o local, né? Com uma parceria com o Grupo EBA, que é um grupo que administra super bem aquele local. Então, essas caixinhas de luz aí eu também comecei a utilizar bastante tempo, porque no Núcleo Artístico Ballet Margot a gente tem uma sala subterrânea em que a gente pode ter um blackout total a qualquer hora do dia, né? E eu sempre gostei de trabalhar esses climas, né? Já ali na sala, né? Passar um pouco do conceito mais cartográfico daquela organização para um conceito mais coreográfico, né? Que entra a ambientação, o figurino. Sempre que eu posso eu já começo a ensaiar com o figurino, não boto lá só na hora do palco. Pesquisa, né? É minucioso, é detalhista, e eu sou muito assim, né? Então a iluminação casou muito com aquele local, que tinha um controle de luz, por ser um porão. Casou, né? Ficou um underground sofisticado, digamos assim. Exato. E eu gosto muito de trabalhar com a luz incandescente ainda, com a temperatura, com o calor, né? Porque a gente vai avançando a tecnologia e a gente entrou na era LED. Aí o LED ainda não tem esse calor natural daquela lâmpada que foi criada lá próximo do Teremin. Então, tudo se encaixa, né? Eu gosto de trabalhar muito isso, e praticamente a iluminação do Eletrões foram as tais caixinhas de luz, já fizeram milagre essas caixinhas. Não. É um pouco uma herança, assim, também, né, dessa questão do vídeo, do recorte, da luz, da ambientação. Gosto muito de trabalhar isso já e não só no Eletrões, não só quando tem a caixinha na coreografia, mas eu procuro utilizar essa iluminação mais quente, mais direcionada, às vezes um pouco mais penumbra, né? Porque aí eu já vou também compreendendo as possibilidades de luz que eu vou ter lá no palco. E isso é importante, né? Porque e muitas vezes para o intérprete, quando tu é um coreógrafo iluminador, tu pensa um pouco aquela cena já pensando no ângulo da luz e como vai resultar, porque a luz nem sempre ela revela, muitas vezes ela esconde, muitas vezes ela dá uma silhueta, né? Então é bom para o bailarino ali, né? Ele consegue interpretar mais, ele consegue é um passo muito importante no quesito para passar de um bailarino para um intérprete criador, né? Porque ele se concentra, né? Concentração, terapia, né? Que se fala muito do dança-terapia, e antes de qualquer dança-terapia, a dança já é uma terapia por si só, a arte, né? Então ele entra nessa
nessa concentração, né? Nessa transe ali, daquele momento. E eu acredito muito nessa entrega, né? Senão a gente começa a produzir muito bailarino repetidor, né? E fica automatizado, e na arte contemporânea isso não cabe muito, né? Talvez caiba como uma configuração final de um trabalho, mas para chegar naquilo tem que passar por esse processo de concentração, né? Como no Bonecos de Madeira, como no Centímetro, que é um trabalho mais automatizado, né? Mais fechadinho em termos de improviso naquela partitura, mas passa por esse momento de transe, né? O próprio Centímetro, para te tentar acertar aqueles centímetros quadrados no espaço, tu tem que estar muito concentrado no teu corpo, numa consciência espacial refinadíssima, senão já é impossível acertar, né? Porque a gente não é um robô ainda. Não, a gente ainda não é biohacker. Mas sem concentração aí se passa muito, né? Para ter esse mergulho, né, para chegar nesses outros lugares, né, porque eu acho que a dança contemporânea é isso, né, a dança contemporânea tem que tentar chegar naquele lugar além, né, porque se ela fica ali, ela deixa de ter essa questão da contemporaneidade, e tu tem que ter esse mergulho, né, se tu não tem esse mergulho, tu não consegue dar esses passos além. E, Matheus, falando, puxando de novo para videodança, assim, 2020, obviamente, né, foi um boom, assim, né, tipo, todo mundo foi uma das poucas maneiras que o artista da dança teve como se expressar, né. E como é que foi para ti? Assim, para ti, por um lado, tu deve ter aproveitado, assim, né? Eu vi que tu fez vários trabalhos, atacou super de editor também, que, nossa, fez trabalhos incríveis, assim, eu super usando muita musicalidade, assim, tu é um cara muito musical, assim, e trabalhando esse ritmo. Como é que foi essa nova experiência? Como é que tu te enxerga hoje também como um artista criador de videodança, assim, que eu sou muito fã, inclusive. Idem. Cara, como tu falou, assim, eu revisitei algumas coisas minhas como artista. Fazia um tempo que eu não produzia videodança, fazia um tempo que eu não coreografava em casa, coisa que eu fiz muito, muito no princípio, quando eu ainda fazia teatro também. Cansei de afastar os móveis do quarto quando eu morava com os pais, quando eu era mais novo, e coreografar ali dentro, por estar ali naquele ambiente confortável, né, solto, por sentir o momento, às vezes, não é agora, afasta aqui, joga o colchão para lá e vamos lá. E eu gosto de coreografar gestual, né, tem muita fonte do gestual que eu utilizo até hoje em dia. E a questão do vídeo, né? Na verdade, eu fui criando. Eu lancei um primeiro módulo online para os alunos do Ballet Margot, mais como uma tentativa de alimentar eles com algumas referências, né? Mandar referências para estudar, porque é o que a gente conseguia fazer. Ninguém estava entendendo nada que estava acontecendo ainda. E pedir para eles produzirem, improvisarem, né? Claro que todos já tinham uma trajetória de trabalho presencial comigo, então eles tinham já uma base, né, interessante em termos de propósito de movimento, né? E aí eu pedi para eles coreografarem uma sequência com o lavar a mão, com o novo protocolo, que é uma coreografia, né? Não deixa de ser um padrão coreográfico que a gente faz, né? Até o punho, aquela coisa toda, o dedão. E aí eu pedi para eles utilizarem esse padrão coreográfico criado por questões sanitárias para criar o vídeo com um fundo preto. Aí era saco de lixo que eles pegavam e deram o jeito deles para eu ter o recorte da mão, né? Aí a gente produziu esse, e aí eu vi que ali tinha uma fonte interessante e tinha gente começando a falar comigo se esses módulos eram só para o Ballet Margot. Pessoas principalmente de outras cidades, né, de fora do estado até. Que demais. Por ter essa trajetória de festivais, né, do meu trabalho ou eu ir dar aula, ou gente que queria fazer aula e não conseguia, né, foi o bônus, né, da pandemia, um dos poucos, mas foi o bônus nesse sentido, nessa conectividade, quebra assim, mais... né?
essa quebra mais rápida das fronteiras a partir da internet. Que na real já se podia, né, Matheus? Foi uma questão só que a gente não explorava, né? Exatamente, por isso que eu falei, é uma acelerada, foi uma acelerada desse processo, na verdade, né, que a gente já estava. E aí fiz ali 3, 4 módulos, que eram basicamente, a princípio, aula, explorando partes da casa, e fui lançando a ideia do videodança, e dentro das suas limitações, né, claro, cada uma ali na sua casa, tendo que improvisar, empilhar móveis para botar um ângulo da câmera, cada um do seu celular, né, enfim. De volta à gambiarra, né? Você está sempre no audiovisual, a gambiarra. Exatamente, exatamente. Então, dentro dessas limitações, né, porque a grande maioria são intérpretes criadoras, não são, né, não tem câmera, não trabalham com vídeo, né, então dentro dessas limitações fui editando da forma possível com essas possibilidades, né, sem ter uma pré-produção tão forte em termos de captação de imagem. Então, por isso também que eu trabalhei bastante em musicalidade e edição, né, para pender um pouco mais para o videodance e não para um registro síncrono de imagens, né, que não é exatamente uma composição, não para aquilo, né, diferentemente de algumas pesquisas de dança contemporânea que sim podem beber daquela fonte do conceito lá do corpo de baile do repertório, né, de corpos sem identidade, de corpos, isso também pode, né, quando tudo que o conceito rege, o conceito permite é possível, né, não existe essa limitação. Então foi isso, assim, foi confortável de certa forma, mas também foi trabalhoso, né, porque o papel da edição foi essencial para poder dar esse passo, né, pender um pouco mais para a videodance, não para esse registro que eu comentei, e deu muito certo, né, teve um módulo que no máximo ali foram 7 estados, 17 cidades do Brasil, tinham 30 e poucos bailarinos participando. E aí, como edição, tu sabe melhor que eu, é enlouquecedor tu ter 37 bailarinos. E aí tentando pesar, ser justo com todo mundo que mandou e tal. Não, e pro próprio computador, né? A quantidade de camada que tu vai somando, né? Vai somando ali, o computador vai pesando, né? Vai pesando, 5 HD externo cheio. E assim vai, né? No momento eu até tô editando um videodança aí que mais ou menos nesse formato do módulo de uma residência artística lá pro Vila das Artes, que eu coreografei lá em Fortaleza em 2012, o Ar Visível. E aí agora nos 10 anos da escola, eu coreografei o primeiro espetáculo de encerramento da escola, do Vila das Artes, lá de Fortaleza, que é da prefeitura, um projeto bem legal. E aí agora fui chamado para os 10 anos, né, por comemoração, para fazer essa residência. Propus também esses módulos e acabei de fechar o computador para falar contigo e estou nesses recortes e muitos recortes. Tá ali renderizando. Nessa linha. Tá ali trabalhando no computador. Deixa o computador trabalhar um pouco. Matheus, para a gente encerrar, assim, me conta um pouquinho de como é que tu te vê aí também como... O que a gente pode esperar de Matheus Brusa aí nesse futuro pós-pandêmico aí? O que houve de transformação também, né? De todos esses novos olhares aí, né? Sobre o fazer artístico. E tu é um cara que já sempre busca esse novo olhar, assim. Então, o que a gente pode esperar de Matheus Brusa aí nesse futuro? Cara, eu assim, ultimamente as partituras, inclusive esse videodança e quase todos que eu fiz antes, eu tô me inspirando muito nesse momento remergulhando mais nesse gestual, nessa coisa, eu gosto da possibilidade que a contemporaneidade nos permite, não só na dança contemporânea, de limitar um espaço para criar dentro daquele espaço, né? O centímetro, ele tem muito esse foco, a pesquisa centímetro, porque é tempo-espaço, né? Muito relativo essa relação tempo-espaço da gravidade, e aqui no Brasil a gente é um país grande e a gente tem essa cultura muito lá, mais, não tanto aqui no Sul, mas do calor, do espaçoso, do aberto, do livre. Então eu gosto de trabalhar um pouco essa oposição, né? O complemento, né, esses opostos,
Então eu voltei bastante a esse gestual, inspirado muito nos novos objetos, na máscara. Me inspirei bastante em portas, né, que virou mais que uma porta, virou uma barreira de conscientização, né, social, comunitária, que a gente não, né, a pandemia jogou no nosso colo muita questão e a questão da natureza. Então tá indo muito para esse lado da natureza, da preservação, da consciência com o lixo, que é um problema muito difícil que a gente está vivendo. Não é por nada que esse inverno está numa gangorra. Ontem estava 26, hoje à noite vai para -2 aqui em Caxias. Fazia tempo que a gente não via essa variação. E no Canadá com 50 e poucos, e no Dubai lançando drones já para criar nuvens artificiais para chover por causa do calor. Então eu estou caminhando muito, para essa linha natureza. Tem muita influência eu sempre gostei muito de praia, de natureza. Um dos meus sonhos ainda é morar numa praia mesmo. Eu gosto muito de plantas, de cultivo. Eu moro numa chácara, então eu me divido entre isso. Às vezes meu movimento humano mora muito mais ali no cultivo das minhas plantações, das minhas coisas, do meu paisagismo, do que exatamente numa aula. Então isso está muito forte, tem relação com a minha filha. Eu prezei por ter esse espaço para ela crescer num espaço assim, para não ter só a possibilidade da tela na frente, né? Essa coisa que tudo tem que ter equilíbrio, senão vira uma doença, né? Então tá muito por esse caminho, assim, é um caminho gestual, mas também já é uma coisa que eu penso que já vai virar uma tendência, e aí já começa a conflitar com a contemporaneidade, porque gera uma tendência, já tem que ser desconstruída. Já se cristaliza, então, né? Daí não, tem que quebrar. Exatamente, daí então eu tô indo, daí daqui a pouco também eu já tô voltando um pouco nessa questão, né? E continuar o meu processo de revisitar pesquisas, né? Sim. Isso, como tu comentou antes, acho que esse processo ele é muito condizente com um olhar contemporâneo como artista, rende muito mais, né? Tu explorar, o conceito de videodança praticamente que eu falei da edição, né? Poderia fazer muitas configurações de um mesmo vídeo, porque as possibilidades são infinitas, então eu gosto de trabalhar muito isso, né? Rever o mesmo conceito, remontar com outros corpos, com outra trilha, com outra configuração, com outra trabalhar sonografia. A criação de uma maneira tão descartável, né? Exatamente. Eu acho que o descartável na arte a gente precisa praticar em termos de desapego de algo que não era muito por aí. Às vezes a gente se apega muito, tem essa dificuldade de desapegar porque deu trabalho, entende? Mas acho que desapegar de um conceito eu não concordo, assim. Tive alguns embates em relação a isso quando eu comecei a fazer esse processo em festivais, que tem aquela cláusula que não pode repetir o trabalho, mas aí logo já não se questionou mais, porque se via que de um mesmo conceito não era o mesmo trabalho, né? Era uma evolução. E muitas vezes o que acontece em festival, eu como jurado, eu pego muito essa questão, ao contrário, né? Mudou o conceito e o tema e a coreografia, só que na verdade só foi uma reorganização das mesmas partituras e onde que mora o ineditismo, né? Como é que a gente faz esse equilíbrio, né? Então eu gosto de colocar essas questões, essas perguntas, né? A gente, muito na arte contemporânea, a gente vive de pergunta, né? Não de resposta. Na vida contemporânea, na vida digital contemporânea, dessas desconstruções que finalmente estão acontecendo de uma forma mais sólida, né? É isso aí. Matheus Célio, muito obrigado aí por esse bate-papo, por ter parado a tua edição aí para a gente conversar aqui. E, é bom. Não, com certeza. E foi muito legal essa conversa. E se deixasse, a gente ficava aqui mais horas e horas, porque tu é um cara assim, que traz muito essa reflexão para dentro das tuas obras
e que continue aí, que continue nos provocando. Eu sou muito teu fã, sempre fui. Eu acho que tu provoca a gente também como espectador, assim, e que a gente possa estar junto aí em novos trabalhos, seja eu te assistindo ali, assistindo teus trabalhos no palco, seja a gente trabalhando junto aí, que eu sou muito teu fã. E muito obrigado aí mesmo. Já são 5 anos e que não vamos esperar 5 anos aí pra gente trabalhar de novo. Não, não. Cara, eu te agradeço muito também, sou muito teu fã, tento acompanhar os trabalhos, e acho que sim, acho que a gente pode pensar logo aí em unir forças, né, para produzir algo. E a minha satisfação nisso tudo é escutar esse teu depoimento de que eu te provoquei quem estava perto de ti. E acho que é isso, né? A gente é só uma coisinha aí na linha histórica. O que importa é o legado que a gente vai deixar, né? A gente é só um pequeno personagem nessa história da arte, né? Milenar. Então, me sinto na missão cumprida, não final, mas já com uma boa missão cumprida em relação a isso. Acho que Joinville eu deixei uma herança, um legado também de coreógrafos que hoje estão com um grande nome lá no festival, que vem falar comigo, diz, cara, tu chutou a porta aqui em Joinville para essa linha de trabalho, eu me senti à vontade para vir. Então isso é o que mais me deixa feliz, assim, acima de tudo, né? E vamos continuar chutando essas portas aí, hein, Matheus? Por favor. Limites. E se Deus quiser, a gente vai chutar essas portas em breve aí para a gente poder também se conectar de novo com as pessoas e tudo mais, né? E poder estar junto. Então, chutando as portas figuradas, as reais, que a gente siga chutando essas portas. Então, muito obrigado aí mais uma vez. Aí, bom trabalho. Muito obrigado. E sigamos. Igualmente. Sigamos. Muito obrigado. Valeu, tchau. Valeu, galera. Um abraço para todo mundo.